Então, gente, como eu estava contando para vocês, quando você via um jornal, todo momento tinha uma notícia sobre a Eloá, porque as informações sobre a Eloá passavam direto. Quando você via um jornal, uma notícia sobre o caso da Maria Fê e do José Pistone, aquela época lá, porque, gente, aquela época não é como hoje, não. E eu vou explicar o motivo e o porquê. Porque aquela época não tinha rede social, não tinha Facebook, não tinha Instagram e não tinha WhatsApp. Por quê? Se tivesse aquela época rede social, Instagram, Facebook, WhatsApp, TikTok e Kawaii, simplesmente todas as informações sobre o caso da Maria Fê e do José Pistone iria sair em todos os vídeos. José Pistone presta depoimento, isso, aquilo. Porque, gente, tal como aquela época, em 1928, quando ocorreu o assassinato do José Pistone, tal como em 2008, quando ocorreu o caso da Eloá, são dois assassinatos que, por coincidência, aconteceram em São Paulo. O do José Pistone aconteceu em São Paulo, na capital paulista. Ele foi para Santos tentar despachar a mala, como eu falei para vocês. Aí essa mala acabou caindo num cais do navio e abriram a mala. Quando abriram a mala, acho que a polícia já estava junto e iniciou a investigação já, porque, como eu falo para vocês, não é como hoje, porque aquela época eles davam o desaparecimento de uma pessoa e geralmente falava: fulano de tal está desaparecido, ou ciclano de tal está desaparecido. Porque, gente, aquela época eles davam a informação do desaparecimento. Hoje, quer dizer, aquela época não. Aquela época, se desaparecia uma criança, pronto. Porque não tem o que tem hoje. Naquela época não tinha o que tem hoje, porque hoje tem delegacia, hoje tem investigação. Então, quando desapareceu uma criança, coloca-se a polícia no caso e todo mundo vai prestar depoimento, dos familiares até os amigos, até as pessoas mais próximas. Não era o caso que aconteceu na época do José Pistone e da Maria Fê. Aí então, como eu estava falando para vocês, são dois assassinatos. E o caso da Eloá, ele é um caso impressionante. Porque eu acompanhei muito bem o namorado, literalmente, inconformado com o fim do namoro. Ele trancou a namorada e todo momento, geralmente, os jornais traziam uma notícia nova sobre a Eloá. Trazia uma notícia nova. Por quê? Porque não parava de vir notícia. Como aconteceu na época do José Pistone, o caso da Eloá, foi muito bem falado. E, gente, eu peguei o caso da Eloá, por quê? Porque foi um caso que eu acompanhei, um caso que eu li e reli quando teve o julgamento. Antes do julgamento, eu abria todos os dias o Google, que não foi o mesmo que eu consegui fazer no caso do José Pistone, mas o crime na Galeria de Cristal me ajudou bastante a traçar um perfil do José Pistone, do assassinato que ele cometeu, porque, diferentemente ou não, do José Pistone pro Lindenberg, não muda muito a história de assassinato. O que muda bastante é o perfil e os anos que os crimes ocorreram. Isso muda bastante o perfil e os anos. Mas, gente, o assassinato, os dois assassinatos aconteceram em São Paulo, com anos diferentes.
e talvez até datas meio parecidas, por causa que os acontecimentos que envolviam a Maria Féia aconteceu tudo em outubro. Coincidência ou não, o ano era 1928, quando aconteceu o assassinato em outubro. Quando ocorreu o caso da Eloá, o ano era 2008 e, coincidência ou não, o assassinato aconteceu em outubro. Então, gente, é uma coincidência muito grande, bastante grande, além da conta do jeito que aconteceu. Gente, desculpa que tá meio quente aqui. Tá bastante calor. Aí ocorre esses assassinatos. E, gente, as condenações. Eu comentei, publiquei um vídeo shorts até no canal. A condenação do Joseph Pistone, ele é condenado a 31 anos de cadeia. Eu analisei e busquei uma informação. Eu vou contar uma história para vocês que aconteceu em 1960. Agora não me lembro muito bem quando aconteceu, 60, 62, por aí, mas aconteceu. Então é o seguinte, o advogado, ele conhece a sua cliente e ele começa a advogar. Eu vou falar do caso da Dana de Tefer porque é o seguinte, geralmente um caso de assassinato pode ser muito bem pela justiça que nós temos, porque não quero aqui fazer críticas aqui no canal. Mas o porquê? Porque o José Pistone, ele foi solto. 31 anos, cumpriu 16. Você fala, bom, eu contei toda a história para vocês. O Leopoldo Heitor, ele é suspeito de um desaparecimento seguido de assassinato, que daria para ele ocultação de cadáver. E tem-se uma longa de uma investigação, gente. Olha, pensa na investigação longa. Primeira coisa, abre-se uma investigação em cima de uma outra investigação porque ninguém sabe o histórico que estava para acontecer. Então, a noção, isso, aquilo, ninguém sabe o histórico da investigação. Aí, ele é acusado, mas, como eu contei para vocês, eu vou dividir um pedaço desse vídeo aqui, ó, contando o histórico para vocês. O caso do José Pistone, ele foi pego em flagrante, não tinha DNA naquela época. O caso do Leopoldo Heitor não foi pego em flagrante, não tinha DNA naquela época. Gente, DNA na cena do crime. Quando tem uma dúvida sobre um assassinato, o que acontece? A polícia forense, ela entra em cena. Por quê? Porque é o seguinte, lembre-se que hoje o DNA é a melhor forma de você descobrir uma pessoa que matou alguém. É assim nas séries policial em investigação criminal, CSI Miami. É assim em muitos históricos de programas americanos que envolvam a investigação criminal. E, gente, engraçado ou não, gente, foi.